Eu gosto de mostrar para a origem das coisas. É mágoa dos meus professores não terem feito algo parecido, que eu acho que ia me ajudar bastante nas minhas decisões aí. Então vamos lá, olha, cara, que cretino esse Taylor, bicho. Olha a sacada do cara. Vou pegar uma corda que está esticada, amarrada com uma das extremidades em algum objeto, e ela está sendo esticada por uma força de tração F. Essa corda ela tem um certo tamanho. Vamos chamar esse tamanho de L. E ela possui uma certa massa, essa corda. A corda toda tem uma certa massa M. Eu preciso que vocês entendam o que é densidade linear. Densidade linear desta corda nada mais é que a relação massa-comprimento. Densidade geralmente é densidade é massa sobre volume, né? Só que se eu estou chamando de densidade linear é que eu estou usando o comprimento como referência e não o volume. Cuidado, hein? Eu já vi o vestibular desenhar uma corda mais grossa e uma corda mais fina, e a corda mais densa era a mais fina. Então cuidado na hora de usar a intuição. Eu poderia ter uma corda de algodão bem fofinha e uma corda de aço, né, bem densa, certo? Então intuitivamente, geralmente a corda mais grossa pode sugerir ser mais densa, mas nem sempre é assim. Então acredite no enunciado, não no desenho, ou no que o teu coração conclui do desenho, né? Densidade linear, cordas de baixa densidade linear, por exemplo, um fiozinho de nylon fininho. Uma corda de alta densidade linear, um cabo de aço, vai ter uma alta densidade linear. O que eu vou fazer com essa corda? Eu vou pegar essa corda e vou produzir um único pulso. Vou dar uma única sacudida na corda. E aí nós veríamos em determinado momento esse pulso se propagando na corda da esquerda para a direita, já que eu sacudi a ponta esquerda da corda. Esse pulso iria para lá. Aqui está a frente de onda, aqui está a crista, esse tamanho todo é a amplitude. Tu vê, né, cara? Dá para dizer que é um arco de circunferência esse pulso que se formou. Estaria o centro da circunferência. Eu quero analisar as forças que estão atuando num pequeno pedaço dessa corda. Vou destacar esse pequeno pedaço de corda. Nem parece tão pequeno, né? Mas ele era para ser infinitamente pequeno, minúsculo. Eu só desenhei ele grandão para que vocês possam enxergar. Tu aceitas que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito deste pequeno elemento da corda estão sendo tracionados pela mesma força F que eu estou segurando a corda? Tu aceita que cada maldito pedacinho dessa corda está sendo puxado ambos os lados por F, pela força que eu estava aplicando na corda? Esse pedacinho também, ó. Aquele pedacinho de corda está sendo puxado para lá e para lá pela força F. Tudo bem para vocês isso? Te coloca no lugar da corda. Se tu fosse um pedacinho da corda, em qualquer lugar que tu estivesse, tu estaria sendo esticado pela mesma força que puxou a corda, né? Essa é a ideia da tração da corda, né? A tração numa corda é a mesma em qualquer ponto da corda. Então tu vê, né? A primeira coisa que o aluno tem que estar bem resolvido na mente dele é a ideia de tração. Ele entender que cada elemento da corda está sendo esticado pela mesma força F. Tu vê, né, cara, pela maneira como eu desenhei a brincadeira, daria até para fazer o seguinte, ó, tem um ângulo θ aqui que se formou entre essa linha central e essa linha na extremidade do elemento que nós estamos analisando. Não é difícil provar que esse ângulo aqui também é θ, ó. Pensa, esse ângulo é perpendicular a esse. Esse raio da circunferência, né, é perpendicular ao vetor que é tangente à circunferência. Se eu deslocar esse raio com esse vetor aqui para a vertical, ele fica exatamente na horizontal, né? Quando eu desloco então esse raio de um ângulo θ, esse vetor também abaixa de um ângulo θ. Daria para decompor então, né? Daria para decompor esse vetor F em dois vetores. Uma parcela dele empurra o elemento para baixo, que é o Fy, e uma parcela desta força F estica o elemento para a esquerda, que é o Fx.
Se eu fosse fazer a mesma análise do outro lado, que conclusões que nós vamos tirar? Vamos ver. Fy e Fx. O que eu posso dizer sobre as componentes horizontais dessas forças? Elas se anulam, né? Se o cara é puxado com Fx para a direita e com Fx para a esquerda, se anula. Então, qual vai ser a força resultante atuando naquele elemento? Quem vai ser a força resultante? Fy mais Fy na matemática profunda, 2Fy. Aquele elemento vai estar sendo empurrado verticalmente para baixo com uma força 2Fy. Ah, tá certo, é por isso que depois a corda volta ao normal, né? Depois que o pulso passa, aquele pedacinho de corda que subiu vai descer, né? Concorda comigo? Tu vê que curioso, né? Um objeto que se desloca em movimento circular uniforme, a gente diz que a velocidade dele é tangente à trajetória e diz que a força resultante que atua nele é chamada de força centrípeta, né? E esses vetores são perpendiculares. Muito similar ao que está acontecendo, né? O pulso está se deslocando para frente, tangente ao arco de circunferência que se formou na corda. E a força que atua no elemento aponta para o centro. Cara, eu poderia até dizer que naquele instante que eu fotografei a corda, esse elemento superior da corda, infinitamente pequeno, está descrevendo um movimento circular uniforme, de certa forma. Porque ele vai voltar à posição original, a velocidade do pulso se propaga na horizontal para a nossa direita. Então eu até poderia dizer que essa força resultante é do tipo centrípeta. E a fórmula da força centrípeta, que já foi mostrada em outro momento, mv² sobre L. Peraí, tu já manja de decomposição. Como é que eu poderia escrever o vetor Fy? O vetor Fy é o vetor original F com ou sem ângulo? Vezes seno de θ. Isso seria a decomposição desse vetor. Cara, vamos dizer que o comprimento desse pedacinho de corda todo, o comprimento desse pedacinho de corda eu vou chamar de ΔL. Que tamanho vai ser essa metadezinha aqui então? Se o todo é ΔL, quanto vale a metade? ΔL e ΔL sobre 2. E eu posso dizer que isso aqui é o raio, né, da circunferência, né? Concordam comigo? Lembram que para ângulos pequenos, seno e tangente são praticamente iguais? Já comentei isso com vocês. Que para ângulos menores que 10 graus, o seno e a tangente deste ângulo são praticamente iguais. Já fiz esse comentário para ti outrora? Não? Cara, isso é uma coisa muito importante para quem for para a área das engenharias. Tu não tem que acreditar em mim, né, cara? Tu não deves acreditar em mim, nunca, jamais. Tu sempre deve duvidar do que eu te falo. Eu sempre te disse isso. Se não disse, estou dizendo e direi ainda até o final do ano. Eu estou te afirmando que para ângulos menores que 10 graus, o seno do ângulo e a tangente do ângulo são praticamente iguais. Seria legal tu pegar uma calculadora científica, digitar 10 seno, 10 tangente. Tu vai perceber que os resultados só mudam na terceira casa após a vírgula. Putz, então é uma aproximação honesta. E quanto menor for esse ângulo, mais verdadeira é essa aproximação. Para 5 graus, tangente de 5 graus e seno de 5 graus só diferem na quarta casa após a vírgula. Para 1 grau é na sexta casa após a vírgula que diferem os valores. Quer dizer que quanto menor for o ângulo, mais honesta é esta aproximação. Esse tamanho aqui é um tamanho grande ou pequeno? Eu desenhei ele grande para vocês, né? Mas eu disse ao longo da aula que ele era para ser infinitamente pequeno, né? Logo, esse ângulo aqui é um ângulo grande ou pequeno? É muito pequeno. Como é que eu poderia escrever o seno ou a tangente daquele ângulo? Vamos ver. Seno é o cateto. Isso aqui é um triângulo, finge que é um triângulozinho. É o cateto oposto, que é o ΔL sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que seria a tangente, né? Ou pela hipotenusa, que seria o raio.
Então tu vê, né? Eu posso dizer que o seno daquele ângulo θ, divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. O seno de θ é ΔL dividido por 2R. Então, peraí. Força centrípeta é a força resultante. Quem é a força resultante atuando naquele elemento da corda? 2Fy. Aquele pedaço de corda tem uma certa massa. Eu quero descobrir a velocidade com que esse pulso se propaga na corda. E R seria o raio daquele círculo que a gente criou em cima do elemento. Acabei de te demonstrar que o Fy pode ser calculado por F vezes seno. E te mostrei que o seno pode ser escrito como ΔL sobre 2R. Mas espera aí, se densidade linear é massa sobre comprimento, e se eu disse que o comprimento daquele pedacinho de corda era ΔL, eu posso pegar esse valor que está dividindo e passar multiplicando, e posso dizer que a massa da corda pode ser representada por ΔL vezes densidade linear. Comprimento vezes densidade linear. Na fórmula, como vocês podem perceber, já surgiu R de um lado e R do outro. Já surgiu 2 em cima e 2 embaixo. F vezes ΔL, que é o tamanho da cordinha, é igual massa da cordinha, daquele pequeno pedaço de corda. Eu posso substituir por ΔL vezes μ, vezes V ao quadrado. E como num passe mágico, o ΔL usado no desenvolvimento também sumiu da equação. E praticamente acabou. Está multiplicando, passa dividindo, e a raiz quadrada vai surgir, porque eu extraio a raiz quadrada em ambos os lados. A matemática até nos ensinaria a colocar o mais ou menos aqui na frente, né? Aí está. Que dedução foda, cara. Meu Deus. Só de entender essa ladainha toda aqui, né? Imaginar um pedacinho da corda, fazer toda essa análise, mostra que o Taylor não era um sujeito normal. O mais bizarro, tu fazer todo esse cálculo maluco aí, com aproximações, e aí tu vai para o laboratório e confirma que a fórmula funciona perfeitamente. O mais importante para mim, obviamente, não é que tu saiba deduzir. Se tu fez um esforço para me acompanhar, eu já estou orgulhoso. O mais importante é que tu olhe para essa fórmula e consiga me acompanhar agora. Quadruplica a força de tração na corda. Puxa 4 vezes mais forte a corda. O que acontece com a velocidade de propagação? Dobra. Diminui a força de tração em 100 vezes. Diminui 10. Podemos dizer que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da força de tração. Honesto? Densidade linear. Uma corda tem a sua densidade alterada em 9 vezes. Ela foi construída de tal forma que aumentou em 9 vezes a densidade linear. Mantendo a mesma força de tração, o que ocorreria com a velocidade de propagação? Diminui 3 vezes, né? Se aqui aumentou 9, né? Diminui 3. Uma corda teve a sua densidade linear reduzida em 16 vezes. Esse número diminuiu 16 vezes. Aumenta 4. Podemos dizer que a velocidade de propagação de uma onda numa corda é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear desta corda. Beleza? Vocês já viram que o violão, as cordas são de diferentes espessuras e de diferentes materiais? Cada corda daquela tem a sua massa, a sua densidade linear, ou massa específica linear, poderia ser também. A sua densidade linear. E tem uma tarraxinha, né, que é para alterar a força de tração na corda, né? Tu vê, então, alterando o tipo de corda e alterando a força com que eu traciono a corda, muda a velocidade de propagação. E mudando a velocidade de propagação, muda a frequência que a corda vai emitir. E por isso, então, que o violão é construído daquela maneira. As tarraxinhas são para alterar a força de tração e os tipos de corda são para que cada uma tenha a sua densidade linear. Assim eu consigo diferentes velocidades e automaticamente diferentes frequências
para cada cordinha. Muito bem, fórmula de Taylor, uma das fórmulas que faltava para a gente resolver problemas de ondas estacionárias. Vamos até fazer uma outra análise aqui. Vamos pegar esse resultado que a gente acabou de obter e vamos tentar aplicar numa corda vibrante, gerando uma onda estacionária, que nem um instrumento de corda, para a gente ver do que depende a frequência emitida por aquela corda. Então olha só, e aí tem até uma notícia que quando eu recebi eu fiquei embrulhado, fiquei enjoado com a notícia. Olha só, corda esticada de um certo tamanho, L. Essa corda está esticada de um certo tamanho, L. Ela tem uma massa específica, essa corda, está esticada com uma certa força de tração. Nós já discutimos que ela pode vibrar no primeiro harmônico, né? Que seria formando um único ventre, certo? Primeiro harmônico. Ela pode vibrar no segundo harmônico, no terceiro harmônico e assim por diante. Nós já até achamos uma fórmula matemática que relaciona o comprimento de onda com o harmônico. Concorda comigo? Tu vê, né? Se eu quiser descobrir a frequência que essa corda emite, eu tenho que isolar o F da equação fundamental das ondas. V igual a lambda vezes F. Concorda comigo? O V eu já te mostrei como é que a gente calcula. A velocidade de uma onda numa corda eu já te mostrei como é que a gente calcula. É a raiz da força sobre a densidade linear, que multiplica 1 sobre lambda. Concorda comigo? Velocidade vezes 1 sobre lambda, né? Nada demais. E o lambda? O lambda nós vimos, né, que depende do harmônico. No primeiro harmônico, o lambda é 1. No segundo harmônico, o lambda é outro. No terceiro harmônico, o lambda é outro. Qual é a relação entre o lambda e o comprimento de onda de acordo com o harmônico? Nesse primeiro caso, é meio lambda, lembra? Meio lambda é igual a L. Nesse segundo caso, são 2 meio lambda, né? Que é igual a L. No terceiro caso, 3 lambda sobre 2 é igual a... E no enésimo harmônico, como é que fica? N lambda sobre 2 é igual a L. Só faltava na nossa fórmula tirar o lambda. Vamos isolar o lambda. Lambda é igual, está dividido, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. O lambda é 2L sobre N. Substituindo na fórmula, como vai dar uma divisão de fração, a frequência emitida por uma corda vibrante, como a dos violões, que alegram nossas vidas, pode ser calculada dessa maneira. Ou para ficar de repente mais bonitinho, N sobre 2L vezes a raiz de F sobre Mi. E aí, do que depende a frequência emitida por uma corda vibrante? O número do harmônico. Se vai do primeiro para o segundo harmônico, o que acontece com a frequência? Esse número vai de 1 para 2, o que acontece com o resultado? Dobra. Foi do primeiro para o quinto harmônico, o que aconteceu com a frequência? Aumenta 5 vezes. Eu já vi o vestibular da frequência do segundo harmônico, pedia do quinto. Porra, a frequência do segundo harmônico divide por 2, acha do primeiro, multiplica por 5, acha do quinto. Certo? O tamanho da corda vibrante interfere? Interfere. No caso do violão, não, porque todas as cordas estão esticadas com o mesmo comprimento, né? Quando eu não estou dedilhando o instrumento. Ao dedilhar o instrumento, eu estou mudando o L. Cada dedilhada que eu dou, eu estou trocando o valor do comprimento da corda e automaticamente mudando a frequência. Por o marceneiro que construiu o instrumento tem que ser um ninja, né? Para descobrir exatamente onde cada traste tem que estar, né? Para que na hora que a pessoa aperte naquele traste, a frequência seja a calculada, a exata. Tu pega um violão de baixa qualidade e vai usar os trastes mais perto, né, que geram sons mais agudos, volta e meia tem um traste ali que não está bem posicionado, o som parece uma corda de varal vibrando. Aí tu pagou 300 kg no violão, né? Não pediu para um músico decente dar uma testada nele, pode parecer que era um violão bom. Quando tu vai começar a usar ele para valer, tu percebe que o som dele não era tão honesto. A tarraxinha vai controlar a força de tração na corda e, portanto, vai controlar a frequência
com a qual a corda vibra e a densidade linear da corda. Então tu vê quantas variáveis devem ser controladas para poder gerar a frequência desejada. Agora a notícia desagradável. A gente diz que a corda, que a quinta corda do violão, né, tocada solta, sem encostar em nenhum traste, vai gerar o Lá. E a gente diz que o Lá é 440 Hz. Só tem uma coisa, meu amigo. Se eu pego uma corda dessa e bato nela e filmo, não dá para acreditar no que tu vai ver. Tu não vai ver isso. Tu não vai ver isso. Tu não vai ver isso. Tu vai ver tudo isso ao mesmo tempo, cara, na mesma corda. Quando tu pega uma corda de violão e bem, ela vibra em vários harmônicos ao mesmo tempo. Ela vibra no primeiro harmônico, no segundo e no terceiro, tudo em cima uma da outra. Ah, cara, eu se fosse tu, eu ia botar lá no YouTube. Super câmera guitarra, alguma coisa desse tipo. Tu vai ver o videozinho dos caras filmando com aquela câmera que filma 50 mil frames por segundo. A cada segundo ela tira 50 mil fotos da coisa. E aí tu consegue ver essas 50 mil fotos, né? E tu vê em câmera lenta. Aí tu vê, cara, que quando o cara tá tocando a corda da guitarra, tu vê esse desenho em cima desse. Tu vê essa coisa bizarra acontecendo. Tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente diz que a corda está vibrando em 440 Hz, é mentira. Ela está vibrando em 440, em 220, em 660, tudo ao mesmo tempo. Aí uma dessas frequências se destaca. Aí a gente diz que é a frequência da corda. Aí é o Lá fundamental, porque o 440 é o que está mais destacado. Não que não tenha 220 Hz ali também. Não que não tenha 660 Hz. Tu vê que viagem, né, cara? O mundo é muito mais doente do que a gente imagina. A física aqui ela é toda simplificadinha. Relaxa, tá? No ensino médio eles não vão te cobrar isso. Ou vai ser o primeiro harmônico ou vai ser o quinto. Não vão te cobrar os harmônicos. Mas na verdade são os harmônicos. Assustador, né? Aí eu começo a entender por que na hora de afinar o cara bota o dedo na quinta casa de maneira estranha e faz a corda vibrar solta, mas com um som diferente. É porque naquele momento ele está querendo que um dos harmônicos fique privilegiado. E aí sim, ele está forçando a corda a vibrar num harmônico específico, o que vai facilitar a afinação, obviamente, é que aí a frequência fica pura, digamos assim. Que viagem! Então ali está a frequência do enésimo harmônico para uma corda vibrante. Tu vê, né, cara, eu já vi questão de vestibular pedir para uma corda que esteja tracionada com uma força tal, que tenha tal densidade linear e que tenha tal comprimento, vibrando em tal harmônico, calcule a frequência. Pô, se tu tivesse essa equação na mão, maravilhoso, né? Mas no vestibular tu não vai ter essa equação. Eu te pergunto, quantas fórmulas eu uni para chegar naquela equação? Equação fundamental das ondas. Tu vai ter, na maioria dos vestibulares do Brasil. Fórmula de Taylor. Tu vai ter, na maioria dos vestibulares do Brasil, quando necessário, te fornecerão essa ideia. Duas fórmulas importantes. E a terceira e última fórmula foi a relação entre o lambda, o tamanho da corda e o harmônico, que não é fornecida essa fórmula. Essa fórmula o aluno tem que aprender a obter. Um ventre, meio lambda. 2 ventres, 2 meio lambda. 3 ventres, 3 meio lambda. N ventres, N meio lambda. E aí tu acha a formulazinha. Essas três expressões matemáticas foram unidas para descobrir a fórmula que o fabricante de violão usa para pensar no instrumento dele. Muito bem. Então, era um momento que faltava aí em acústica ondulatória. Não tem diferença na força da corda ali para uma corda fixa e uma corda não fixa? A força não. A força não, porque tu imagina, né? Se eu tenho uma corda e puxo ela com 100 newtons, ela vai ter que ficar paradinha, não importa se ela está amarrada numa parede fixa ou num anel móvel, né? O anel não vai arrebentar de qualquer forma. Então, o fato da extremidade estar fixa ou móvel não vai interferir na força de tração na corda, mas vai interferir na maneira como a corda vibra. Se eu tenho a extremidade móvel, quando eu gero uma crista, a onda refletida volta em forma de crista. Então eu não vou ter uma onda estacionária vibrando na corda, certo? Eu não vou ver os ventres se formando. Por isso que o instrumento de corda sempre tem as duas extremidades da corda fixa. Eu nunca vou ter um instrumento que uma das extremidades é móvel, certo? Porque eu não vou ter a onda estacionária se formando.
Para a onda estacionária se formar, eu tenho que entender que eu gerei uma onda que foi numa direção, se refletiu na extremidade fixa com inversão de fase. Por isso que ela vem em forma de vale e vai em forma de crista. Vem em forma de vale e vai em forma de crista. Tão rápido, esse vai e vem da onda, que aparenta ela estar parada. Por isso que a gente chama ela de onda estacionária, né? Quando a extremidade é móvel, eu gero uma crista, volta a crista, né? Então eu não veria uma barriguinha daquela, eu veria na verdade só uma crista ambulante, né? Outra teria que ser móvel do lado de lá e móvel do lado de cá, né? Para ela ir se refletindo em ambos os lados, gerando apenas cristas ou apenas vale. E aí não geraria o efeito acústico que uma onda estacionária gerada por extremidades fixas, né, geraria. Então nós não vamos ver instrumentos musicais com a extremidade móvel, porque não vai gerar onda interessante aí pra gente. Show de bola! Cara, será que a tua apostila tem essa matéria já, né? Certo? Deixa eu pegar a apostila e vou fazer um exercíciozinho, já que são vários. Se eu fizer umzinho de exemplo, ninguém vai ficar chateado. Meu Deus, tudo rabiscado, coisa linda essa apostila, hein? Eu queria uma que envolvesse o nosso querido Taylor. Mais pro finalzinho deve ter, né? Será que abandonaram o nosso amigo Taylor? Não tem problema, eu faço uma, meu querido. Se a gente não achar nenhuma de Taylor aí, na próxima lista eu também peço pro Polaco acrescentar umas a mais. De repente até na nossa região cai menos Taylor do que lá pro norte, né? Então é natural que tenha menos Taylor aí na tua apostila. Deixa eu fabricar um exemplozinho bonito de Taylor ali.